você já ouviu falar da Lei Maria da Penha. Mas você sabe quem é Maria da Penha? O que aconteceu com ela? Porque a história dessa mulher virou uma das leis mais importantes do Brasil? Hoje você vai conhecer um caso brutal, um crime cometido dentro de casa. Um homem que tentou matar a própria esposa 2 vezes. Uma investigação que desvendou a verdade. Eu sou Sandro Caldeira, delegado de Polícia Civil e professor de Direito Penal. Fortaleza, 1983. Maria da Penha Maia Fernandes, biofarmacêutica, mãe de 3 filhas. Um casamento que para muitos parecia normal, mas por trás da fachada escondia-se um ciclo de violência psicológica e física crescente, imposto por seu então marido, Marco Antônio Heredias Viveiros. No dia 29 de maio de 1983, a brutalidade atinge o limite. Maria da Penha é baleada enquanto dormia com um tiro nas costas, que a deixa paraplégica. O autor desse disparo? Seu próprio marido, Marco Antônio Heredias Viveiros. Mas ele tenta se livrar da culpa com uma versão forjada. Alega que sua casa foi invadida por assaltantes que atiraram em sua esposa. A perícia técnica entra em ação e começa a desmontar essa farsa ponto a ponto. Nenhuma porta arrombada, nenhuma janela danificada e o mais revelador, nenhum sinal de luta ou de fuga. A bala foi disparada a curta distância e a trajetória confirmava que a vítima estava deitada. Além disso, ficou comprovado que Marco levou quase 4 horas para levá-la ao hospital. Um comportamento incompatível com quem realmente socorre uma vítima de crime. A cena estava intacta, sem qualquer alteração que pudesse confirmar a alegação de que a casa havia sido invadida por roubadores. Se o tiro veio de trás e não houve arrombamento, como esse suposto assaltante entrou na casa? E mais, por que Marco Antônio não ligou para a polícia? Porque ele mexeu na cena do crime. São perguntas simples, cuja conclusão pode mudar o rumo de uma investigação. Os laudos periciais foram categóricos. O disparo foi intencional e partiu de alguém que estava dentro da casa, com domínio da situação. Tudo apontava para uma possível tentativa deliberada de assassinato. Mas o mais chocante ainda estava por vir. Dias após a alta hospitalar, Maria da Penha sofre uma nova tentativa de homicídio. Dessa vez, o plano era eletrocutá-la no banho. Marco sabota a fiação elétrica do chuveiro, mas ela sobrevive. Outra tentativa frustrada. Outra peça no quebra-cabeça da investigação. Duas tentativas em menos de 2 semanas. Um tiro nas costas enquanto ela dormia e depois a sabotagem no banheiro. Mas Marco Antônio ainda alegava sua inocência. A frieza, a lógica dos fatos e a ausência de socorro imediato traçam o perfil de um agressor calculista. A investigação conduzida pela Polícia Civil do Ceará durou cerca de 3 meses e foi conclusiva. Com base nos laudos periciais, nas provas colhidas e no comportamento do investigado após o crime, o inquérito apontou Marco Antônio Heredias Viveiros como autor da tentativa de homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e mediante dissimulação. Mesmo diante das provas, o processo foi longo e arrastado. A denúncia do Ministério Público só veio a ser oferecida em 1984, ou seja, 1 ano após o crime.
O julgamento ocorreu em 1991 e Marco Antônio Heredia foi condenado a 8 anos de reclusão pelo crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e mediante dissimulação. Ele recorreu da decisão e conseguiu se manter em liberdade até 2002, quando, após quase 20 anos da prática do crime, finalmente ele começa a cumprir a pena. E essa demora toda entre condenação e o cumprimento da pena aconteceu porque a lei permite que o réu permaneça solto, enquanto ainda exista recurso pendente de julgamento. Marco Antônio utilizou uma série de manobras processuais para adiar a sua prisão. Somente após o esgotamento de todas essas possibilidades de recurso, o que chamamos de trânsito em julgado, é que ele realmente foi obrigado a cumprir a pena determinada pela Justiça. Cansada da omissão do Estado, Maria da Penha foi além. Denunciou o Brasil à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA e fez história. Pela primeira vez, o Brasil foi responsabilizado internacionalmente por negligência, omissão e por tolerar a violência contra a mulher. Em 2006, nasce a Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, uma das legislações mais avançadas no mundo no combate à violência doméstica contra a mulher. Ela foi criada como uma resposta direta à condenação do Brasil pela Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, da OEA, que reconheceu a omissão do Estado brasileiro diante da violência sofrida por Maria da Penha. Essa lei representou um divisor de águas no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Ela trouxe, por exemplo, medidas protetivas de urgência, como o afastamento imediato do agressor do lar, proibição de comunicação com a vítima ou com familiares dela, a possibilidade de prisão preventiva do agressor também. Tudo isso ajudou a dar mais visibilidade ao problema, a fortalecer as denúncias e a salvar muitas vidas. A lei reconhece que a violência doméstica não é apenas física, apesar de ser a mais conhecida. Ela também pode ser psicológica, sexual, patrimonial ou moral. E a Lei Maria da Penha explica essas 5 formas de violência de maneira bastante clara. A violência física, por exemplo, se dá através de agressões corporais, como a lesão corporal. Violência psicológica através de ameaças, humilhação ou manipulação da mulher. Já a violência sexual, ela se configura através do indivíduo forçar ou impedir a mulher a relações sexuais. Já a violência patrimonial diz respeito a controlar o dinheiro, destruir objetos pertencentes à vítima. E por fim, a violência moral, através de calúnia, difamação e injúria, como insultos, por exemplo. Antes da lei, tudo isso era ignorado ou tratado como problema de casal. A maioria dos casos de violência doméstica sequer chegava à delegacia. E quando chegava, muitas vezes era arquivado ou resultava em penas leves, como o pagamento de cestas básicas ou prestação de serviços à comunidade. As vítimas não tinham nenhuma proteção. E a repetição da violência era muito comum, até mesmo pela sensação de impunidade que existia e da convicção de que a mulher devia se sujeitar aos caprichos do homem. Porque afinal, a gente é fruto de uma sociedade machista, né? Hoje, com a Lei Maria da Penha, o cenário mudou. Há previsão de medidas protetivas imediatas, maior vigor nas punições, prioridade nos processos judiciais e uma rede de apoio estruturada em diversos estados. Ainda que os desafios existam, a Lei Maria da Penha transformou o modo em que a sociedade enxerga a violência doméstica. A legislação trouxe um novo olhar e, principalmente, um novo posicionamento da justiça, da polícia e da população. A violência que antes era naturalizada, agora é combatida. E isso, por si só, já representa uma mudança estrutural que precisava acontecer. O impacto da Lei Maria da Penha vai muito além da punição. Com a lei, mais mulheres passaram a denunciar. O Estado criou políticas públicas e campanhas educativas. E mais, a sociedade começou a olhar essa violência como um problema de todos nós. Isso foi uma transformação cultural. Mas será que a Lei Maria da Penha ainda precisa evoluir? Eu acredito que sim, porque a gente ainda vê dificuldade de sua aplicação em regiões mais afastadas, falta de equipes especializadas, demora na concessão de medidas protetivas e um desafio ainda maior, fazer com que essa proteção chegue a todas as mulheres, incluindo as trans, indígenas, negras e as mulheres em situações de rua. A Lei Maria da Penha foi um avanço, sim, mas como toda lei viva, ela precisa acompanhar a transformação da sociedade. Vamos ver como a Lei Maria da Penha funciona na prática.
Casos reais que mostram como essa lei pode salvar vidas, mas que, quando ignorada, pode custar caro demais. O caso da juíza Viviane Vieira do Amaral, em 2023, no Rio de Janeiro. Ela foi assassinada a facadas pelo ex-marido, na frente das filhas pequenas, na véspera de Natal. Ela havia solicitado medida protetiva anteriormente, mas desistiu dela a pedido das filhas. Mesmo com histórico de agressões, o autor do crime se aproveitou da revogação da proteção para se aproximar. A tragédia comoveu o país e escancarou a importância da manutenção das medidas protetivas, mesmo quando a vítima é uma mulher com conhecimento da lei. Em 2022, no Paraná, uma mulher de 36 anos, vítima de constantes ameaças do ex-companheiro, procurou a delegacia após descobrir que ele estava rondando sua casa armado. Ela conseguiu uma medida protetiva de urgência que determinava o afastamento imediato do agressor. Com apoio da patrulha Maria da Penha, o homem foi monitorado, descumpriu a ordem judicial e acabou preso em flagrante antes que pudesse atacar. O caso mostrou como o acionamento rápido da rede de proteção pode salvar vidas. Em São Paulo, uma mulher que vivia sob o controle financeiro total do marido, sem acesso ao próprio salário, cartões ou documentos, buscou ajuda após anos de abuso silencioso. A justiça reconheceu o caso como violência patrimonial. Além de garantir a separação e acesso dos bens, a medida protetiva impôs ao agressor o afastamento do lar e a devolução dos objetos pessoais da vítima. O caso é exemplo de como as formas menos visíveis de violência também têm respaldo na lei. No Rio Grande do Norte, uma mulher foi humilhada e publicamente difamada por seu companheiro dentro da igreja que frequentava, com discursos de cunho moralista, expondo sua intimidade. Ela reuniu provas, incluindo áudios e vídeos, e levou o caso à justiça. O agressor foi responsabilizado por violência moral e a vítima recebeu medida protetiva. Esse caso reforça que a violência contra a mulher pode ocorrer em qualquer ambiente, até mesmo naqueles que deveriam oferecer acolhimento. A lei mudou o país, mas o desafio continua. Em 2023, foram concedidas mais de 536 mil medidas protetivas. Casos de violência psicológica e perseguição aumentaram mais de 30%. A Lei Maria da Penha reduziu mesmo a violência contra a mulher? A resposta não é simples de se dar. As denúncias aumentaram sim, o que em parte é positivo, pois significa que mais mulheres estão confiando na lei. Mas os números gerais ainda são alarmantes e crescentes, e a gente precisa ficar atento a isso. Em determinados casos, há dificuldade para a aplicação da Lei Maria da Penha, e porque mesmo com a lei tão avançada, ainda é tão difícil aplicá-la. A resposta está na estrutura. Muitas cidades não têm delegacia especializada, faltam promotores, juízes e equipes treinadas. Às vezes, uma medida protetiva que deveria sair em 1 hora leva dias, e nesse intervalo, muitas vidas são perdidas. Outro ponto é que a Lei Maria da Penha só se aplica quando existe um vínculo familiar, doméstico ou afetivo entre agressor e vítima. Então, por exemplo, se uma mulher sofre violência de um colega de trabalho ou de um desconhecido na rua, a Lei Maria da Penha não vai ser aplicada. A mulher, nesse caso, vai ser protegida pelo Código Penal, mas sem aplicação da Lei Maria da Penha, oferecendo, portanto, menos garantias imediatas, como, por exemplo, ela não teria direito a medidas protetivas. E tem uma questão importante que muita gente ainda não sabe. A Lei Maria da Penha se aplica independentemente do agressor ser homem ou mulher. O que define a aplicação da lei é a condição da vítima, que é ser mulher, e o contexto onde a violência ocorre, se ela ocorre em um ambiente doméstico, familiar ou em uma relação íntima de afeto. Então também é possível aplicar a Lei Maria da Penha quando uma neta agride uma avó, quando uma mulher agride sua namorada em uma relação homoafetiva. A lei protege a mulher, não importa quem seja o agressor. Em 2025, o STF decidiu que a Lei Maria da Penha também deve ser aplicada a mulheres trans e a homens gays em relações afetivas, desde que haja violência baseada no gênero. Essa decisão vale enquanto não houver legislação específica que proteja integralmente esses grupos vulneráveis. Um passo importante na ampliação dos direitos, mas que ainda encontra resistência na prática. É preciso preparo e sensibilidade para que essa proteção realmente chegue a todos. Muita gente tem dúvidas importantes sobre a Lei Maria da Penha. E aqui a gente responde de forma direta, para que você também se sinta parte dessa rede de proteção.
Não, a lei ela também abrange a violência psicológica, patrimonial, moral e sexual. Por exemplo, xingamentos, ameaças, controle de dinheiro, humilhações em público, tudo isso são formas de violência doméstica previstas pela lei. Aqui depende. Em alguns crimes mais leves, como ameaça, por exemplo, ela pode desistir enquanto a denúncia não tiver sido oferecida pelo Ministério Público. Mas isso precisa ser feito pessoalmente, diante de um juiz e com orientação de um defensor público ou de um advogado. Essa regra existe justamente para garantir que a decisão da mulher seja livre, sem medo ou qualquer pressão do agressor. Já em crimes mais graves, como a lesão corporal, por exemplo, a vontade da vítima não interfere no prosseguimento do processo contra o agressor, ou seja, mesmo que a vítima queira desistir do processo, a lei não permite. Isso acontece para proteger justamente a vítima, mesmo contra a sua vontade momentânea, já que muitas mulheres voltam atrás por medo, dependência ou até mesmo pressão emocional. Não, a lei vale para toda e qualquer mulher vítima de violência doméstica e familiar, incluindo relacionamentos homoafetivos, independentemente do agressor ser homem ou mulher. Na época da tentativa de homicídio de Maria da Penha, já existia o crime de feminicídio? O que mudou desde então? Na época em que Maria da Penha foi vítima das tentativas de homicídio, nós não tínhamos a figura do feminicídio previsto no Código Penal. Esses crimes eram enquadrados apenas como homicídio simples ou qualificado, conforme fosse o caso. Foi só em 2015 que o feminicídio foi incluído como uma qualificadora no crime de homicídio, ou seja, ele passou a ter uma pena mais grave quando o assassinato da mulher acontece por razões de condição do sexo feminino e passou, portanto, também a ser considerado crime hediondo. E mais recentemente, em 2024, o feminicídio passou a ser considerado como um crime autônomo, ou seja, com uma previsão separada do crime de homicídio e com punições ainda mais rigorosas, além de continuar como crime hediondo. Isso foi um avanço histórico na luta contra a violência de gênero. Eu vou trazer aqui para você agora uma situação prática, mas hipotética, de como funcionaria, o que aconteceria numa situação flagrancial de violência doméstica contra a mulher. Como que a polícia procede nesse momento, né? Quando a gente fala em violência doméstica contra a mulher, vou trazer aqui, por exemplo, uma situação de flagrante de lesão corporal. Se a mulher acaba sofrendo agressões do seu companheiro e pede ajuda e alguém, né, chama a polícia vai até o local onde essa agressão está acontecendo e encontra lá naquele momento, uma situação de flagrante, o agressor realmente junto com a vítima toda machucada. Nesse momento, a Polícia Militar vai encaminhar essa mulher juntamente com o suposto agressor para a delegacia para apresentação desse fato para o delegado de polícia. E ele, quando aprecia tudo isso, vai decidir se tem uma situação de flagrante ou não. Nesse exemplo, claramente, temos uma situação flagrancial. Então, esse agressor vai ficar encarcerado, vai ficar preso em flagrante pela situação, pelo flagrante de lesão corporal. E aí, claro, naquele momento também a mulher pode pedir medidas protetivas, mas aqui ela tem uma segurança maior. Por quê? Porque o agressor vai ficar preso. Agora, quando a gente não tem uma situação de flagrante, digamos então que a mulher foi vítima de uma lesão corporal também do seu companheiro. O agressor, então, não está presente ali no momento. A mulher vai até a delegacia, digamos, no dia seguinte, após sofrer a agressão, e comunica o fato ali na polícia. Naquele momento, a gente não tem mais flagrante, eu não tenho como prender o agressor naquela situação. Mas o que vai ser feito? É feito um registro de ocorrência, um boletim de ocorrência, naquele momento, referente à lesão corporal. A partir daí, instaura-se um procedimento investigativo. Ali também é importante a gente lembrar que a mulher vai ser informada das medidas protetivas da qual ela faz jus, do qual ela tem direito. E nesse momento, o delegado remete essas medidas protetivas para a justiça. O delegado tem até 48 horas para fazer essa remessa. E chegando na justiça, o juiz também tem mais 48 horas para analisar e decidir se defere ou indefere essa medida protetiva solicitada pela vítima. Será que esse prazo é um prazo coerente para que a gente possa oferecer uma real proteção para a mulher vítima de violência doméstica, sobretudo nessas situações quando falamos em agressões físicas? A gente tem, então, 48 horas para o delegado, mais 48 horas para o juízo analisar, para que a mulher tenha direito aí à medida protetiva. Isso tem sentido? Eu acredito que seria importante que nós tivéssemos uma mudança legislativa aqui, justamente para reduzir esse tempo, reduzir esse período para um prazo menor, que fosse 24 horas,
mas garantisse aí, nesse momento, mais proteção e mais segurança para mulheres vítimas de violência doméstica. E uma terceira possibilidade com relação à concessão de medidas protetivas de urgência ocorre nos municípios que não são sede de comarca, normalmente municípios do interior. Nesse caso, se o juízo não for encontrado, se nós não tivermos um juiz ali para analisar a medida protetiva, é possível que o delegado conceda de imediato a medida protetiva de urgência para a vítima. Se não tivermos delegado, um policial também vai poder fazer isso. Claro que nessa situação, quando o delegado concede a medida protetiva de urgência para a mulher imediatamente, o delegado tem que comunicar isso ao juízo em até 24 horas para que ele analise se essa medida vai ser mantida em vigor, vai ter a validade consolidada aí, ou se ele vai revogar essa medida protetiva. Mas, de qualquer maneira, nós já temos uma garantia, uma proteção imediata da mulher em relação a possíveis violências que ela possa sofrer do seu agressor. Quando uma medida protetiva é concedida pelo Poder Judiciário, a gente tem 100% de garantia de que o agressor vai cumprir, vai observar essa medida? Infelizmente, a gente não tem essa garantia. Mas é importante aqui que a vítima se valha de toda uma rede de proteção que circunda a questão da concessão das medidas protetivas, como pessoas próximas, a própria postura da vítima quanto a denúncias e, claro, atuação de órgãos públicos, como, por exemplo, a Patrulha Maria da Penha, que é um programa criado especificamente para acompanhamento e monitoramento de situações de violência doméstica, fazendo um acompanhamento, inclusive psicossocial, dessa vítima. Agora, quando nós temos efetivamente um descumprimento dessa medida protetiva, o que a mulher precisa fazer? Imediatamente, ela deve entrar em contato com a Polícia Militar para que comunique esse descumprimento. Ou, quando falamos de Patrulha Maria da Penha, apertar aí o botão de pânico, onde nós nos utilizamos de meios tecnológicos para facilitar essa proteção da vítima. A partir disso, quando temos o acionamento da polícia, esse indivíduo ele é pego em flagrante, levado até a delegacia, apresentado para o delegado de polícia. E lá o delegado, ao analisar a situação, provavelmente vai prendê-lo pelo crime de descumprimento de medida protetiva, com uma pena de até 5 anos de prisão. A Lei Maria da Penha é uma das maiores conquistas do direito penal brasileiro. Antes dela, a violência doméstica era banalizada, tratada como um problema privado, quase invisível. Hoje a situação mudou. Temos medidas protetivas, juizados especializados e prioridade no atendimento às vítimas. A lei que leva o nome de uma mulher se tornou a voz de milhões. Mas nenhuma lei tem poder sozinha. É preciso que todos façam a sua parte. O vizinho que denuncia, o profissional de saúde que escuta, porque cada atitude pode ser a diferença entre a vida e a morte de uma mulher. A Lei Maria da Penha trouxe justiça, mas ela também trouxe humanidade e precisa ser levada a sério.